Café na praça. Simão, qual é o teu café preferido? Depende da vontade, é o que estiver mais perto. E o que é que gostas de fazer num café? Normalmente, antes lia o jornal, gostava sempre de ler o jornal, não propriamente o jornal de desporto, mas normalmente os cafés têm jornal de notícias, ler o jornal de notícias. E como é que pedes o teu café? Cafezinho. Café na praça com Simão Coutinho. Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Praça. Hoje temos Simão Coutinho, um empresário de futebol na Pro Eleven. Já foi jogador de futebol, depois continua ligado ao fenómeno desportivo, neste caso ao futebol, e vamos conversar com ele, conhecer um bocadinho melhor o seu trajeto e o que é que faz, e se calhar também descobrir algumas coisas novas em redor do futebol mundial e também local, do nosso Alto Minho. Simão, obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça. Obrigado, é um prazer. Tu provavelmente não sabes, mas o teu nome sempre esteve associado ao meu crescimento porque és amigo do Carlos, que é meu amigo e vizinho, e acabou sempre por ser um paralelismo, eu acabava sempre a acompanhar os teus feitos e pronto, sempre fiquei contente em acompanhar o que foste fazendo quando andavas pelo Sporting e por aí. Mas antes de chegarmos aí, diz-me, em pequeno, o que é que gostavas de ser quando fosses grande? É pequeno, é inevitável. Sempre estive ligado muito ao futebol e sempre tive aquele sonho que muitas crianças têm hoje em dia de ser jogador de futebol. Então foi desde pequeno? Sim, foi mesmo desde pequeno. Claro que depois é aquelas coisas de miúdos, da música e a família diz vai ser cantor e qualquer coisa que a criança faça naquele momento, depois os adultos começam logo a projetar no futuro, sim, a projetar no futuro. Mas sim, se eu tivesse que dizer, o futebol esteve sempre ligado desde muito novo, então aquela coisa de querer ser jogador de futebol, não sabia, a um determinado momento, não sabia que queria ser jogador profissional de futebol, mas queria jogar futebol, não é? E começaste então desde logo a dar uns pontapés na bola na rua e depois no Vienense? Sim, no Vienense. Foi na rua, que se jogava muito na rua, na altura eu morava na minha dela. E lembro-me muitas vezes de jogarmos na rua até às tantas, coisa que agora já não acontece tanto, infelizmente, ou felizmente, porque é mais seguro estar num tipo de sítios do que na rua, mas sim, sempre foi desde pequeno, e depois entrei no Vienense com, sei lá, 6 anos, por aí, e sempre a jogar a bola. Sempre a jogar a bola. Quando é que passas para do Vienense saltas diretamente para o Sporting? É isso? Exatamente, é. Foi ali dos 12 para os 13 anos, numa altura num torneio da seleção distrital aqui de Viana. Eles tinham observadores de outros clubes também, e pronto, depois entraram em contato comigo, com os meus pais, com o Vienense, e depois deu saída para o Sporting, onde fiquei 5 anos. Apanhaste o início de Alcochete. Exatamente, é. A minha geração, a geração de 88, não é a geração que começa a época do zero, na primeira época da academia. Nós entramos a meio. Por exemplo, a geração do Adriano Silva, que também é daqui do distrito, que é de 89, é a geração que começa uma época do zero lá. Nós entramos a meio. Eu, quando vou para lá, para o Sporting, vou para Alvalade ainda, no antigo estádio, vivíamos dentro do antigo estádio, e depois em janeiro, mais ou menos, fazemos a mudança para a Academia de Alcochete. E que tal é que foi? Porque hoje em dia, a mudança que tu tiveste na altura, hoje em dia se calhar já é mais normal, pelo menos já se ouve falar de mais miúdos daqui da zona, do Alto Minho, que vão para outras academias. Mas na altura era um conceito um bocado novo e diferente. E como é que foi? Com 12, 13 anos mudaste para Lisboa? Foste viver sozinho, provavelmente, não é? Como é que foi isso? Sim, nessa situação fui viver para um lar, né? Que nós tínhamos, era o centro de estágio, mas não tem nada a ver com o que era a academia a seguir, não é? No princípio foi um choque, mas, lá está, mais até para os meus pais e para a minha família, porque não era muito normal e quase que a decisão pode ser um bocado questionável. Mas, por incrível que pareça, nos primeiros tempos eu não sinto muito esse choque, porque continuo a fazer aquilo que mais gosto, não é? Que era jogar futebol,
e porque estávamos sempre em grupo, ou seja, acabas por não sentir esse choque, sente muito mais a tua família porque eles é que ficam cá e ficam sem ti, não é? Uhum. Mas leva-te a crescer muito rápido também, não é? Porque independentemente de teres apoio também lá, tens de ser tu sozinho e começas desde cedo com aquela mentalidade mais madura até, porque eu sentia isso dificuldade até. Depois com os meus amigos ou com aquelas pessoas que eu tinha relação até fora deste contexto, eu era muito mais maduro sempre do que eles, mas devido à experiência que estava a viver. Sim, naturalmente. E que tal foi esse trajeto até enquanto estiveste por Alcochete? Foi bom? Muitas conquistas? Não, sim, foi muito bom, muito bom. Em primeiro lugar, como estávamos a falar, aprendi a crescer muito rápido também e fiquei muito maduro. Eu já tinha, graças à educação dos meus pais, já sempre tive cabecinha, como se costuma dizer, mas ainda fiquei mais maduro e mais homenzinho com essa experiência. E depois, no futebol em si, correu sempre bem. Tive a sorte também de termos uma geração que ganhou tudo o que havia para ganhar. Nós fomos campeões de iniciados, fomos campeões de juvenis, fomos campeões de júniores, depois também integrei a seleção nacional, tínhamos uma super equipa e então com bons treinadores também, e o trajeto foi, a nível desportivo, foi fantástico mesmo. E como é que parou? Pelo que estavas a dizer, estava aí bem lançado, não é? Sim, é assim, o futebol a um determinado nível não dá para todos, não é? Isto já é um clichê, mas é realidade. E então, no meu último ano de júnior, acabava contrato e o Sporting queria fazer uma renovação de contrato, mas não se via, assim, não se via que o Sporting acreditava tanto na altura no meu potencial. E ao mesmo tempo aparece a situação do Gil Vicente, que quer fazer um contrato profissional também de 5 anos. O Gil Vicente estava na primeira divisão e então eu senti ali que podia ser uma boa saída. E pronto, depois fui para o Gil Vicente. Quanto tempo é que tiveste essa passagem? No Gil eu tive 5 anos, só que foram 5 anos divididos entre empréstimos e também no Gil. Por exemplo, o meu primeiro ano no Gil é quando se dá o caso Mateus, então lá está, foi aquelas coisas que não se controlam, eu assino e passado 2 ou 3 semanas o Gil tem aquela decisão de descer para a segunda liga. E então o teu futuro fica logo um bocado condicionado, porque nós vemos, quando estás numa equipa de primeira divisão, se não jogas muito, podes encontrar uma equipa na segunda liga para jogar mais, mas quando estás na segunda liga, uma equipa para jogar mais já vai ser a segunda B. E então, só neste contexto teórico, já fica um bocadinho hipotecada a tua projeção. O que não quer dizer nada, mas condiciona sempre. Uhum. E pronto, depois tive emprestado ao Lousada. O primeiro empréstimo foi ao Imortal Albufeira, depois Lousada e depois Vianense, também tive emprestado no Vianense, exatamente. E acaba o último ano do meu contrato, o 5º ano de contrato, é quando se dá a subida de divisão da segunda liga para a primeira liga. E pronto, nesse último ano joguei um bocadinho, não joguei muito, mas joguei um bocadinho e deu pelo menos para sentir como é que era vestir aquela camisola. E foi no final dessa época que penduraste as chuteiras? Não, depois no final dessa época eu vou tenho uma situação aí com um clube que não corre bem e entretanto venho para o Vianense, começo a jogar e parti o pé aqui em Viana. E depois já não joguei tanto, fiz a recuperação, mas fiquei bem. E no ano a seguir eu vou para o Boa Vista na segunda B, e esse sim é o meu último ano, com 24 a fazer 25 anos, esse é o meu último ano, mas era um ano que eu já
que já tinha a ideia de que, se não fosse esse ano que me catapultasse outra vez pelo menos para ligas profissionais, eu já tinha a ideia de repensar um bocadinho o meu futuro. Exatamente. E foi nessa altura, então, depois que tiraste a formação para empresário. É isso? Não, é assim, a par disto eu sempre fui estudando. Né? Sim. Fiz a minha licenciatura em Desporto de Lazer aqui na Escola Superior de Educação, aqui de Viana, aqui tem o Paulo Melgaço. Durante o ano do Boa Vista inscrevo no mestrado de Gestão de Desporto na FADEUP, faço o primeiro ano nessa altura, e eu sempre fui tendo a ideia de que, e eu nessa época, em 30 jogos no campeonato, fiz 27 jogos, ou seja, eu joguei sempre. E eu, quando começo a ter a ideia de que, pronto, olha, vou-me dedicar um bocadinho, ainda não sabia o que é que queria fazer, mas eu tinha a ideia de que 25 anos, e uma pessoa não é preciso estar muito por dentro do futebol, mas consegue perceber isso, com 25 anos tu continuas na segunda B, e se não dás o salto nesse ano, ou no ano a seguir, pelo menos, tens grandes probabilidades de continuar a tua carreira toda na segunda B, na terceira divisão e na terceira e tal, pronto, não dás o salto, é assim o mercado. E então eu sempre tive essa ideia. E no fim da época surgiram muitos convites mesmo da segunda B, da segunda liga não me apareceu nada, e então eu tomei a decisão, olha, vou pensar em entrar no futebol, mas noutro tipo de área, porque nós sabemos o que é que acontece a este tipo de pessoas, e não é são muitos fatores, não é? O salário, a vida que tu queres, que tu tencionas levar, construir uma família, e não é com o dinheiro que se ganha nas segundas vezes ou que isso se consegue. E depois, na altura, falei com o Carlos Gonçalves, que é o chefe da Pro Eleven, o fundador da Pro Eleven. Nós já tínhamos uma relação de amizade já do tempo que eu estava no Sporting, que ele já era empresário na altura. Conversamos e ele sempre me disse: um dia que vais trabalhar comigo, um dia vais trabalhar comigo. E depois eu disse: olha, estou a pensar fazer isto, não quero continuar como jogador, acho que tenho mais nesta fase da minha vida, acho que posso dar outro rumo. E foi assim, e comecei a trabalhar com ele aí, nessa altura, e já lá vão 7 anos. 7 anos. E agora lanço-te já, as pessoas associam empresário de futebol uma vida espetacular, só bem as coisas boas. Desmistifica-me, faz favor, o que é que faz mesmo um empresário de futebol como tu? O dia-a-dia normal. Numa parte em que não estamos... Eu quis falar contigo antes de acabar o campeonato, porque sei que depois de acabar no campeonato deixas de ter muita disponibilidade, não é? Sim. Sim, a verdade é que isto nunca para. Com o campeonato a decorrer ou o campeonato a não decorrer, isso é igual. Claro que a fase do mercado em si há mais trabalho, mas o trabalho há sempre todo durante o ano. Eu costumo dizer, e indo ao encontro da tua pergunta, eu costumo dizer que aquilo realmente que eu faço e que os agentes fazem, somos gestores de expectativas, porque gerimos a expectativa do jogador, gerimos a expectativa do clube, gerimos a expectativa da família do jogador, ou seja, aquilo que nós fazemos é perceber a realidade crua e dura do mercado e depois tentar ajudar os nossos clientes, sejam jogadores, treinadores ou às vezes clubes, que também trabalhamos para alguns clubes, indo ao encontro das expectativas que eles têm, sabendo que às vezes há expectativas altas demais, outras vezes há expectativas baixas demais, mas é fazer isto. Basicamente é isso. Aquilo que tu disseste que está associado, o agente está associado a essa vida de glamour e só é um pensamento normal, porque há grandes agentes que têm muita influência e passam um bocadinho essa imagem, e com os valores que são tornados públicos muitas vezes é normal, mas a grande realidade não é essa. É um bocado como o jogador de futebol, não é? O jogador de futebol tem uma vida incrível. Tem aqueles que, por acaso, fazem uma carreira muito boa, porque a maior parte, mesmo dos jogadores que jogam na Primeira Liga Portuguesa, que fazem uma carreira boa na Primeira Liga Portuguesa, têm que, depois de fazer uma ginástica orçamental ou fazer investimentos, para continuarem com um nível de vida normal. Não estou a dizer, ou seja,
E às vezes é isso, que as pessoas têm essa imagem um bocado errada. Em que níveis decorre o vosso trabalho nesta altura no futebol? É desde o profissional e em Portugal, por exemplo, até onde? Até onde é que começa o trabalho dos agentes? Nós, é assim, o nosso foco é o mercado internacional, ok? Aqui Da Pro em 11 Portugal, da Pro 11, Ok. é o mercado internacional. E aqui em Portugal trabalhamos essencialmente com a Primeira Liga, né, e com a Segunda Liga. Uhum. Pode realmente, às vezes, aparecer algum caso de um campeonato de Portugal, que agora cada vez está melhor, e com esta criação da Liga 3 ainda vai ficar melhor, pelo menos mais profissional e mais competitivo. Mas essencialmente trabalhamos com a Primeira e com a Segunda Liga. Ok. Camadas jovens não? Camadas jovens também, sim, na formação. Muita gente também acusa, algum... pegando nas camadas jovens, muita gente acusa que já há demasiada influência de agentes nas camadas jovens do futebol. Vês isso dessa forma? Acredito que não. Eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que não e não vejo como isso possa ajudar. E o mais importante é as crianças estão a jogar futebol a começar. Acho que quanto menos tiverem os agentes envolvidos, melhor. Não só os agentes têm que estar envolvidos em determinadas fases, quando já se começam a negociar contratos, sejam de formação, sejam contratos profissionais, porque a partir dos 16 anos já se pode assinar um contrato profissional. Ou seja, já é preciso esse tal acompanhamento. Mas eu, pessoalmente, sou contra aquilo que vai acontecendo. Aqui já vai acontecendo mais. No Brasil, em Espanha, muito também. Há miúdos de, sei lá, 8, 9, 10 anos que já têm agentes, e eu acho que isso é outra realidade, é surreal, porque nessa altura os miúdos têm que estar com os pais e com a família e fazerem aquilo que mais gostam e nem se preocuparem com mais nada. Ou seja, há uns tempos atrás o Luís Castro, numa formação do Porto, dizia que tinha que se deixar pintar o quadro. Uma pessoa às vezes não vai dizer às crianças, olha, não pintes por fora, não, é deixá-los fazer tudo o que querem, né? Portanto, nessas idades. E é um bocado por aí também que eu ligo essa situação aos agentes, que é deixá-los já à vontade. Depois, mais tarde, porque senão começam já com demasiada pressão, criam-se também demasiadas expectativas, porque se um miúdo tem um agente aos 10 anos, é porque é um miúdo fora de série, ou seja, e pode condicionar a infância ainda e a juventude dele. Mas essa é a minha opinião. E nós sabemos que 10, 11 anos é fácil seres um fora de série. O problema é depois. Sim, dependendo do contexto, ninguém sabe. Claro, mesmo basta seres mais estimulado um bocadinho, não é? Teres um claro. pai ou um tio que te estimule mais. Naturalmente, tu vais sobressair face àquele que só joga no intervalo grande da escola, não é? Acaba-se um bocado disso. Exatamente. Sem dúvida. Olha, fazendo uma ponta, estamos a falar dos miúdos, e faço uma ponta já para o Alto Minho, que é, nós temos nos últimos anos, eu nunca, se calhar tu foste o primeiro a ir para as academias, não sei, não tenho certeza, Sim. mas se calhar foste um primeiro. Sim, talvez, a ir para para as academias, academia. talvez, pelo timing. Sim, Yeah. antes já tinham ido muitos jogadores para Benfica, Porto, Sporting, sim, mas para a academia também deve ter sido dos primeiros, pelo timing de haver academia. Claro, e agora vemos muitos que estão a sobressair, que vêm de trabalhos também próximos e semelhantes ao que foi desenvolvido durante muitos anos e é desenvolvido em Alcochete. No caso do Trincão, do Neto, aquele miúdo de Barroselas, estou-me a esquecer o nome, que foi para a Alemanha. Ou seja, Viana e o Alto Minho têm muito potencial de jogadores, que vemos cada vez mais nomes do Alto Minho a sobressaírem-se nas primeiras ligas e internacionalmente, mas a realidade é que o nosso distrito nunca teve uma equipa na Primeira Liga e na Taça de Portugal é sempre dos primeiros distritos a ficar pelo caminho. Como é que tu, enquanto agente envolvido diretamente neste fenómeno, me consegues explicar isto? Assim, da parte da formação, relativamente à primeira parte da tua pergunta, eu acho que cada vez mais os clubes pequenos, à dimensão, não há clubes pequenos, porque isto são todos clubes, se quiserem podem ser grandes à sua escala,
e cada vez mais há clubes a trabalhar muito bem na formação, seja porque têm melhores condições, seja porque têm melhores recursos humanos, seja porque há cada vez mais miúdos a querer jogar futebol também, porque têm ídolos, né? Ídolos e portugueses, e o Cristiano Ronaldo aí teve muita influência, é inevitável. Ou seja, estes fatores explicam um bocado o porquê de haver tantos jogadores jovens, e aqui também, porque aqui trabalha-se muito bem. Por exemplo, eu conheço aqui algumas escolas de futebol, uma delas eu até cheguei a trabalhar lá durante um ano, a escola aqui do Sporting, mas também sei a realidade do Vianense, e trabalham muito bem. Ou seja, os miúdos começam a treinar muito jovens, com estímulos muito interessantes, e então vão-se criando esses jogadores aqui neste contexto. Coisa que se calhar antes aparecia um por acaso, né? E esse um que aparecia por acaso ia logo para um clube grande. Pronto, relativamente a essa primeira parte da pergunta, é isso. Depois a outra parte tem a ver com o futebol profissional, que o futebol profissional, quer se queira, quer não, está sempre muito associado ao investimento financeiro que existe, não é? E para se ter uma equipa numa primeira divisão, ou numa primeira liga ou numa segunda liga, é preciso um forte investimento. E esse investimento, seja no distrito de Viana do Castelo, seja em Tondela, seja em Arouca, seja, quando existe esse investimento e se as pessoas estiverem envolvidas e trabalharem bem, e esta às vezes também é importante, a associação com a Câmara Municipal, ou seja, se isto for criado, eu não tenho dúvidas que o Vianense, por exemplo, pode ter uma equipa nas escolas profissionais, não tenho a mínima dúvida. Agora, quando já se faz muito com tão pouco, também não se pode exigir mais. Agora, se me perguntas, gostavas de ver o Vianense ou outra equipa aqui do distrito nas divisões profissionais? Claro. Acho que era muito bom, porque ganha outra dimensão, esticamos um bocadinho, eu costumo dizer, conseguimos esticar um bocadinho Portugal, porque a nível do futebol, o futebol para ali em Vila do Conde, né? Vila do Conde, Póvoa de Varzim. Sim, para este lado de Barcelos. Ou seja, e Braga, né? Mas eu estou a dizer, em termos de litoral, de esticar o mapa, exatamente, em termos de litoral, de esticar o mapa, é complicado. E se tivéssemos Viana, era muito, muito, muito bom. Quem sabe um dia. As pessoas, por exemplo, eu acompanho aqui no trabalho que, principalmente que esta direção agora da Vianense tem feito, eles estão a fazer um bom trabalho, quase que se apuravam agora para a disputa da Liga 3, ficaram em sexto, com os mesmos pontos que o quinto, e não conseguiram, mas têm feito um bom trabalho com jogadores, lá está, com jogadores formados localmente, formados no Vianense, no distrito, e eu acho que pronto, é uma questão de tempo e uma questão de investimento. Não se pode fugir a essa reta. Não passa diretamente por ti, mas volta e meia lembram-se e dizem assim: o Jorge Mendes é que podia resolver isto. Achas que passa por um empresário isso? Ou passa mais mesmo por outras partes da sociedade civil? Por outras empresas? Não, pode passar por várias pessoas ou várias empresas que queiram estar ligadas a um projeto deste tipo. Primeiro é importante que gostem de futebol, percebes? Porque este tipo de clube está sempre associado a alguém forte a ajudar no investimento. Seja uma empresa, seja uma pessoa só, mas é fundamental. Agora, quanto mais empresas ou quanto mais pessoas quiserem se unir a essa causa e esse investimento, melhor. Não precisa de ser uma pessoa em específico ou uma empresa em específico, mas é quase aqui quem gostar de Viana, quem gostar de futebol e quem estiver financeiramente preparado para um projeto desses, eu acho que é isto, resume-se a isto. Está feito o desafio, está lançado o desafio. Exatamente. Eu falei agora no Jorge e lembrei-me que ele, no fundo, também acaba sendo uma referência no distrito, porque também é do Conselho. Também é do nosso Conselho. Como é que é o relacionamento entre empresários?
Depende, existe de tudo. Há empresários e empresas que nós damos bem, e o que é dar bem nesta situação? É que já fizemos negócios em parceria e foi bom para todas as partes. Há outros empresários, outras empresas que têm alguns clientes que nós próprios os trabalhamos em parceria também, mesmo que não se faça negócio. Ou seja, o fundamental aqui, como em todas as áreas, é haver respeito e honestidade. Claro. Porque há espaço para todos, e cada vez há mais gente, cada vez há mais gente jovem. Indo ao encontro daquilo que estávamos a falar antes, se eu pensava ser jogador de futebol quando era miúdo, às vezes já há miúdos que querem ser agentes. Sim. Ou seja, isto já mudou um bocado. Acho que podemos falar do triângulo. O triângulo Mourinho, Ronaldo e Mendes. Exatamente. E isso influencia, não há sombra de dúvidas que influencia. Mas tudo depende. Como em todas as áreas, há boas relações, há más relações. Isso depende dos valores de cada um. Claro. Olha, e fora futebol? Só falamos de futebol praticamente, não é? Mas tu vais além do futebol, não é? Como mais é que ocupas o teu tempo? Como mais é que fazes? Olha, aqui em Viana eu costumo passear com a minha mulher e com os meus filhos. Costumamos jogar pádel, também aqui em Viana que está agora na moda. Fazer umas caminhadas a Santa Luzia também. Basicamente aqui... Vives em Viana e trabalhas em Viana? Não, nós temos um escritório em Vila do Conde e temos um escritório em Lisboa. Eu estou no escritório de Vila do Conde. Mas muitas vezes estou aqui em Viana, vivo aqui e vou e venho todos os dias. Pois, é pertinho, é normal. Assim. Não, faz bem, e Viana não tem eu costumo dizer, quanto mais viajo, mais gosto de Viana, porque a qualidade de vida que temos aqui não existe. É muito, muito, muito difícil encontrar aqui algo parecido. Mesmo Dubai, eu gosto muito de Dubai, mas não tocava por Viana. Mas viajas essencialmente em trabalho, não é? Sim, viajo essencialmente em trabalho, claro. Num ano normal, vamos tirar o último ano da equação porque não faz sentido, sim, não é? Mas num ano normal, viagens, quantas milhas é que vais acumulando? Sim, agora eu no início de quando trabalhava com o Carlos, quando comecei a trabalhar com ele, eu fazia uma média de 60 mil quilómetros por ano de carro. 60 mil, mais ou menos. E agora, com o passar do tempo, fui diminuindo os quilómetros do carro, mas fui aumentando as milhas nas viagens de avião. E aquilo que nós, como empresa, tentamos fazer é estar perto dos nossos clientes internacionalmente. Ou seja com os jogadores, seja com os clubes, ou com os treinadores, que também acontece, temos treinadores lá fora. E então, tentamos viajar, nem que seja uma vez de 2 em 2 semanas, ou seja, lá para fora. Então, fazendo as contas, mas praticamente metade do ano é andar em viagens. E vais conhecendo outras realidades, claro. Qual é das realidades que tu conheces um bom exemplo de uma liga e um mau exemplo de uma liga, por exemplo? É assim, um bom exemplo de uma liga, as Big Five, podíamos estar a falar de muitas coisas, mas as Big Five estão sempre a trabalhar muito, muito bem, não é? Porque em termos de tudo, em termos do branding, do marketing, dos adeptos, das equipas, do campeonato competitivo. E a nossa liga também estamos a trabalhar muito bem, porque ainda agora se está a ver a competitividade que existe neste ano, está a ser uma loucura. Há 10 equipas que estão ali na luta pela manutenção e é uma loucura. Mesmo o campeonato ainda não está decidido nesta altura. Acho que o problema da nossa liga é esse. A espetacularidade está por baixo, que é saber, acaba ser mais quem desce, que causa alguma sensação, do que quem acaba por lutar pelo título. Sim, e agora neste campeonato, eu acredito que, como há tantas equipas que podem descer divisão neste momento, e faltam tão poucos jogos, eu acredito que às vezes não se pense, não como objetivo
principal, mas acredito que às vezes não se jogue tão bem porque se está mais pressionado ou acredito que isso possa influenciar, exatamente, porque o ponto, eu costumo dizer, o ponto custa muito e então, quer se queira, quer não, essa pressão pode condicionar às vezes o jogador a soltar-se mais, a estar com mais confiança. Mas está uma competitividade inacreditável este ano. Agora, de mais ligas. Mais ligas, sim, já me estava a esquecer disso. Mais ligas eu não te consigo dizer, porque cada liga tem a sua essência, percebes? Eu até gosto disso, que é perceber uma liga, e agora temos a oportunidade de ver jogos de qualquer liga no mundo, não é? E tu também és exemplo disso, porque também ajudas a essa questão. E então cada liga tem a sua particularidade, tem a sua essência, e eu acho que consigo ver qualidade em diversas áreas em qualquer liga. Não consigo dizer aí a pior liga, não consigo dizer. Olha, nós não temos muito mais tempo, mas eu tenho que te lançar esta pergunta porque estava em cima da mesa, que é a Superliga Europeia. Fazia sentido para ti? Sim, quando não tens conhecimento de uma determinada área a fundo, ainda para mais com uma questão tão importante, é ingrato darmos alguma resposta, não é? Porque é sempre... Não estamos munidos de toda a informação. Claro. Se me perguntas se os clubes que queriam criar a Superliga Europeia têm muito poder no futebol, por tudo que têm e que fazem, e que desde os plantéis, desde as estruturas, desde os budgets que estão envolvidos, têm influência. Agora, eu acredito que podia ser a ideia deles, obviamente, porque também estão a passar dificuldades, mas a UEFA está a tentar proteger, e eu acho que no fim das contas, os adeptos, eu acho que deve ser assim, devem sempre ter o jeito de palavra final, mas desde tem que se dar valor, porque são eles também que fazem isto andar, não é? Porque são parte integrante deste desporto, como todos os desportos, mas neste aqui ainda faz mais sentido. Sim. Por isso a ideia que fiquei, eu não li muito, também não quis saber muito, mas do pouco que li, fiquei com a ideia que era uma espécie de um franchise norte-americano a ser tentado, experimentado aqui na Europa, algo assim do género, não sei. Sim, era ali um bocado. Eu acho que eles iam continuar a jogar nas ligas domésticas, queriam jogar nas ligas domésticas, mas queriam passar daquele formato da Liga dos Campeões para uma liga deles, não é? E controlassem melhores receitas. Exatamente, controlassem melhores receitas. Porque isto, no fundo, é inevitável falar da parte financeira do projeto, porque era isso que os estava a mover e que os continua a mover. Agora, se a UEFA, que agora tem que também mudar, e eles estavam a fazer a mudança também para 2024, mudar um bocadinho o contexto, são os clubes que também têm que gerir melhor, vai depender, mas eu acho que é uma situação muito, muito, muito complexa para emitirmos alguma opinião, sabes, sem ter esse conhecimento de causa. Ok. Simão, gostámos dos dois de futebol, podemos continuar este café infinitamente. Havia muito mais para falarmos. Sim, o futebol é isto, uma pessoa começa a falar, nunca mais... Depois do futebol podes arranjar muitos exemplos para a vida em geral, para a sociedade em que vivemos, então podíamos estar aqui a falar horas. Ok. Obrigado por teres aceitado o convite para este café. Obrigado eu, e parabéns pelo programa. Tive o prazer de ouvir alguns quando me fizeste o convite. Sou sincero, não conhecia, mas já pus agora no meu Spotify, no meu podcast da Apple a seguir, e parabéns. Ok, obrigado, Simão. Vai continuando a ouvir também. E assim como o Simão, podem fazer o mesmo, pôr na Apple Podcast, no Spotify, no YouTube, subscrever e ir acompanhando estas e outras conversas num café que eu vou fazendo com várias pessoas do Alto Minho. Muito obrigado por ter estado desse lado.